Muito bem, vamos iniciar agora o nosso módulo crédito tributário. Importantíssimo módulo dentro do direito tributário, o maior dos módulos e um dos mais importantes junto com competência tributária, o nosso módulo crédito tributário. Sempre fazemos, ao início de cada módulo, lembrar da atualização do curso até a emenda constitucional 99, a lei complementar 61 e a súmula vinculante 56. E lembrando, observe que o título crédito tributário representa sempre em torno de um quarto das questões da prova, 25% das questões da prova. Portanto, minha gente, é um aspecto importantíssimo. Módulo importantíssimo. Somado crédito tributário com competência tributária, nós temos praticamente metade da prova em termos de questões. Ok? Muito bem, então vamos lá. É o nosso título 3 do crédito tributário, é o nosso módulo crédito tributário, mas é o título 3 do livro 2º do Código Tributário Nacional, nosso módulo, 6º módulo, crédito tributário. Muito bem. Constituição do crédito tributário. O que é a constituição do crédito tributário? Eu venho falando que a relação obrigacional tributária ela é diferente de uma relação obrigacional privada, pelo caráter ex lege, pela compulsoriedade, mas principalmente pelo fato de que na relação obrigacional privada, quando surge a obrigação, normalmente surge o direito do credor de receber. Então, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém para pagar daí a 30 dias, imediatamente surge a obrigação de eu pagar e o direito daquela pessoa receber daí a 30 dias. No direito tributário não é assim que a banda toca. No direito tributário, a ocorrência do fato gerador, nós já sabemos disso, por ser condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, a ocorrência do fato gerador faz com que surja imediatamente a obrigação tributária. Mas o direito da fazenda pública cobrar, o chamado crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento. Portanto, vamos entender esse diferencial da relação obrigacional tributária. A Constituição do Crédito está nos artigos 139 a 146 do CTN e é exatamente assim que funciona. Surgiu o fato gerador, surge a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Ok? Então, o lançamento é um ato administrativo que faz com que surja o direito da fazenda pública cobrar. Para vocês terem uma ideia, a isenção é exatamente o fato de não se fazer o lançamento. Observe que se eu lhes perguntar, estão isentos do pagamento do IPTU os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial? As pessoas com mais de 65 anos, por exemplo. Estas pessoas, elas têm a obrigação tributária relativa ao IPTU. Só não foi constituído o crédito tributário pelo lançamento, então foi dada uma isenção. A isenção é uma determinação legal no sentido de que não seja feito o lançamento, mas a obrigação tributária existe. O fato gerador existe. O fato gerador faz parte do campo da incidência, nós já vimos isso. Então, o fato gerador existe, a obrigação tributária existe, só não é feito o lançamento e não é constituído o crédito
tributário. Muito bem, nós vamos, os artigos são 139 a 146, mas eu não vou dar exatamente nessa ordem, não vou explicá-los nessa ordem, porque fica mais didático a gente mudar um pouquinho essa ordem. Vamos para o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Maravilha. E aí, vocês vão observar que o artigo 142 nos traz as 5 etapas do lançamento. Vamos lá. Qual é a primeira etapa? Verificar, que é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Ora, não é onde tudo começa? É lógico, tem que haver o fato gerador da obrigação. Agora, se eu disser o seguinte, houve fato gerador do ISS, existem mais de quase 200 serviços tributados citados na Lei Complementar 116 como tributáveis pelo ISS, são muitas matérias tributáveis. Houve fato gerador do ICMS, pode ser uma circulação de mercadoria, pode ser um serviço de transporte, pode ser um serviço de comunicação. Houve fato gerador do IOF, pode ser uma operação de câmbio, de seguro, relativos a títulos ou valores mobiliários, de crédito, de câmbio e por aí fora. Houve fato gerador do imposto de renda, pode ser uma aquisição econômica ou uma aquisição jurídica de renda ou provento. Então, minha gente, o fato gerador do IPTU pode ser a propriedade, o domínio útil ou a posse. 3 matérias tributáveis. Então, dentro dos fatos geradores, existem várias matérias tributáveis. Então, a segunda etapa é exatamente determinar a matéria tributável. Agora, eu já sei que houve fato gerador, já calculei, já determinei a matéria tributável dentro daquele fato gerador, vou calcular o montante do tributo devido. Já sei que houve fato gerador, já determinei a matéria tributável, já calculei o montante do tributo devido, falta eu saber quem é o infeliz que vai fazer o quê? Pagar, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Então, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, e aí vem uma palavra muito engraçada que o Código adota, propor a aplicação de penalidade. Uma redação pueril até, né? Porque a autoridade fiscal não propõe uma aplicação de penalidade. Você, como autoridade fiscal, vai chegar para o contribuinte, meu amigo, o senhor quer tomar uma pena, quer que eu lance essa penalidade aqui? Não vai propor a aplicação e nem propor que outra pessoa aplique a penalidade. Ele vai aplicar a penalidade. Mas ficou essa palavra, propor a aplicação de penalidade. Certo? Quando eu fui julgador de primeira instância dos processos administrativos no Rio de Janeiro, e uma vez eu recebi uma impugnação do contribuinte dizendo que a autoridade fiscal não tinha competência para lançar penalidade, porque o CTN, no artigo 142, dizia apenas que ele podia propor a aplicação da penalidade. É lógico, não foi indeferida a impugnação, mas é uma redação errada realmente do Código. Então, minha gente, e um detalhe muito importante, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Ok? Então, isso é muito importante. A autoridade fiscal não tem a discricionariedade de lançar ou não lançar. Ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação, o lançamento é obrigatório, a não ser que seja dada uma isenção, que nós já vimos, que é o fato de não se fazer o lançamento. Muito bem. Então, vamos repetir as 5 etapas para ficar bem consolidado esse conceito? Lançamento. Primeira etapa, verificar a ocorrência do fato gerador. Segunda etapa, dentro daquele fato gerador, saber exatamente a matéria tributável. Verificou-se que houve fato gerador do IPTU.
Qual é a matéria tributável? É a propriedade, o domínio útil ou a posse? Certo? Depois, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo, quem é que vai pagar, se é o contribuinte ou o responsável, e propor a aplicação da multa, da penalidade, de acordo com a redação do Código, e lembrando sempre que é uma atividade vinculada e obrigatória o lançamento. Certo? Muito bem. Há uma decisão do STF importante aqui para nós que determina o seguinte: súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137/90. A Lei 8.137/90 é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Então, não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Então, se o sujeito passivo praticou uma infração, até um crime tributário, sonegou, mas não há, sempre que há um crime contra a ordem tributária, você como autoridade fiscal, nós como autoridades fiscais, temos que fazer uma representação ao Ministério Público, exatamente contra o contribuinte, porque houve crime contra a ordem tributária. Mas quando o fiscal faz um lançamento e o contribuinte, por exemplo, entra com a impugnação para discutir aquilo, ainda não foi tipificado o crime contra a ordem tributária. Eu não tenho ainda que fazer a representação contra ele. Certo? É isso que determina a súmula vinculante número 24. Enquanto ele estiver discutindo administrativa ou judicialmente o lançamento, não há tipificação de crime contra a ordem tributária. Não posso fazer uma representação ao Ministério Público contra o contribuinte, porque ainda não está configurado o crime contra a ordem tributária, o que é bastante razoável. Certo? Bom, agora sim nós vamos voltar para o artigo 139, mas eu quero fazer uma perguntinha aqui antes. É a seguinte: o crédito tributário decorre de quê? Essa pergunta foi uma pergunta que eu errei na minha prova, na época que eu fiz a prova para o concurso para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, eu errei essa questão. E fiquei com uma raiva depois que eu cheguei em casa e vi. Eu vou voltar para a figura aqui para mostrar para vocês do que eu estou falando. Olhando essa figura, eu lhes pergunto o seguinte: o crédito tributário decorre de quê? Eu respondi direto do lançamento, mas não é o que está no artigo 139. Olha o que determina o artigo 139 do Código Tributário Nacional. O crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza dessa, que é tributária. Da obrigação tributária principal, e tem a mesma natureza dessa, que é tributária. Então, minha gente, eu já errei por vocês. O crédito tributário decorre da obrigação tributária e ele é constituído pelo lançamento, mas ele decorre da obrigação tributária. Certo? Já errei essa questão por vocês, não erre mais. Muito bem. Outro detalhe importante, artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, dando isenção, anistia, não afetam a obrigação tributária que lhes deu origem. Eu vou voltar para a figura. Aqui fala isso, tudo que modifica o crédito, eu vou voltar a essa figura, vocês vão me permitir voltar aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Lembra que eu comentei que quando for dada uma isenção, significa que não será feito o lançamento? Olha a obrigação tributária aqui intacta. Olha a obrigação intacta. Certo?
Então, minha gente, as circunstâncias que modificam o crédito, garantias atribuídas ao crédito, né, as hipóteses que excluem a exigibilidade, como isenção e anistia, nada afeta a obrigação tributária. É isso que está no artigo 140 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, voltando lá para o nosso artigo 140, é exatamente isso que está no artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou privilégios, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Ela fica lá protegida por uma redoma. Certo? Agora, se for extinto o crédito, naturalmente extingue a obrigação. Fora isso, né, então, se for atribuído uma garantia, um bem imóvel como garantia ao crédito tributário, não altera a natureza da obrigação, não passa a ser uma obrigação garantida por um crédito real, não. É uma obrigação tributária. Certo? Isso é muito importante porque influencia na ordem do pagamento dos créditos. A gente vai estudar lá mais para o final desse módulo crédito tributário. Muito bem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.